Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Abinael Machado do canal Especialista em Investimentos e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo primeiramente para agradecer vocês pelos 10 mil inscritos que o canal acabou de bater. Nossa página do Instagram atingiu a nossa primeira meta, que eram os 10 mil inscritos. Então, como forma de agradecimento, como forma de retribuir toda essa aceitação que a nossa página está tendo com vocês, nós resolvemos começar uma série de vídeos que será disponibilizada no Instagram e no YouTube, alguns vídeos somente no YouTube, outros somente aqui no Instagram, mas enfim, muito conteúdo, sempre com qualidade, sempre com responsabilidade, mas agora de uma forma diferente para vocês através de vídeo. Como primeiro vídeo, nós escolhemos um tema que é pertinente e muito importante, seja para quem é investidor iniciante, seja para quem é investidor já com maior experiência, mas que ainda deseja multiplicar e aumentar as probabilidades de ganho, de lucro, de resultados positivos. Então hoje nós vamos conversar sobre quais são os 7 pilares, os 7 pontos que todo investidor precisa ter, precisa se aperfeiçoar para poder aumentar a probabilidade de ter bons resultados. Se você tem interesse em renda variável, tem interesse em evoluir como investidor, fica comigo até o final desse vídeo que tem um conteúdo bem bacana para vocês. Começando o nosso vídeo, como primeiro ponto, como primeiro pilar, vamos definir dessa forma, para começar a evoluir como investidor, nós precisamos entender o que é o mercado financeiro. O que quer dizer, o que é esse termo que é tão utilizado por analistas, por investidores e por outras figuras que estão sempre ligadas a investimentos e a finanças, utilizam o que é o mercado financeiro. É muito importante entender o que é esse mercado financeiro, mesmo que seja de uma forma sintética, mais resumida, mas para poder ter uma base e segurança do que você, como investidor de pequeno porte, de médio porte, está fazendo nesse meio, qual é o seu objetivo, o que a gente está fazendo ali nesse mercado financeiro, de que lado que nós estamos no mercado financeiro. Então, entender como ele é constituído e aonde nós estamos como investidores inseridos no mercado financeiro é importante para dar uma base que depois se transformará, obviamente, num ponto positivo de força para começar a ter os resultados positivos. Se você não sabe o que é o mercado financeiro, não sabe o que você está fazendo ali, obviamente que fica tudo mais difícil. Então, vamos começar direto no tema, o que é o mercado financeiro. Mercado financeiro nada mais é do que um ambiente onde são negociados produtos financeiros, compra e venda de produtos financeiros. Pode ser moedas, títulos, pode ser letras de crédito, pode ser ações, podem ser ETFs, pode ser commodities. Então tem uma série de produtos financeiros que são negociados diariamente no mercado financeiro. E o mercado financeiro, de uma forma muito simples, ele é constituído por duas figuras, né? São duas figuras que estão sempre ali representando, formando o mercado financeiro. De um lado você vai ter os tomadores e do outro os investidores. Os tomadores nada mais é do que aqueles que precisam vender algo para receber um dinheiro, para ter o crédito, né? Então ele precisa tomar o crédito para poder financiar algo ou pagar uma dívida, enfim, precisa fazer algo que o dinheiro vai lhe proporcionar. E do outro lado, na outra ponta, nós teremos os investidores, que somos nós. Então é nessa parte que a gente se encaixa como investidor que está ali emprestando dinheiro, que está comprando algo no mercado financeiro para financiar algo, para financiar um projeto, para financiar uma expansão de uma empresa ou mesmo para comprar algo agora como um commodity e revender buscando sempre uma valorização e um ganho de capital. De forma bem resumida, esse é o mercado financeiro, mas o meu objetivo hoje é falar com vocês sobre o mercado financeiro voltado na parte de ações, que é o grande assunto, é o grande argumento da nossa página. Então eu vou focar na parte de ações. E o mercado financeiro, para a parte de ações, ele funciona de uma forma resumida da seguinte forma. Vamos imaginar que no bairro onde você mora, tem um empresário que tem ali 3, 4 padarias, né? Eu sempre gosto de trazer algum exemplo, alguma metáfora, porque ajuda a entender melhor alguns termos, alguns conceitos. Então vamos imaginar que esse empresário tem ali uma pequena rede de padarias
3, 4 padarias e ele quer aumentar esse grupo dele, né? Ele quer aumentar o número de padarias que ele tem, obviamente, para poder ter mais lucros. Então ele resolve colocar à venda uma parcela do patrimônio que ele tem para captar um recurso, para captar dinheiro, para poder financiar aquilo que para ele hoje é um sonho, né, um desejo, é um projeto ainda. Então ele tem 4 padarias, quer chegar a 8, 10, então é um sonho para ele hoje porque ele não tem o dinheiro. Então ele vai vender uma parte disso, fracionada em pequenas parcelas, que são as chamadas ações, e cada um dos compradores daquela ação, ou seja, de um lote, ou seja, de uma simples ação, vai ter, obviamente, um percentual daquele patrimônio, daquele grupo de padarias. Quando esse grupo de padarias começa a crescer, começa a dar lucro, quem investiu, quem comprou aquele pedacinho é dono também daquela fração e, obviamente, vai ser beneficiado com o crescimento dessa empresa, seja da forma de valorização do patrimônio. Então você imagina que hoje as 4 padarias juntas possam valer 1 milhão. Se daqui 5 anos elas estiverem valendo 3 milhões de reais, a sua parcelinha cresceu e você vai estar com um patrimônio 3 vezes maior. Além disso, caso esse empresário não esteja reinvestindo o lucro que ele tem no crescimento da própria empresa, ele pode distribuir isso em forma de dividendos, que é uma segunda forma do investidor ser remunerado. Então, de forma bem sintética, bem resumida, como investidor, nós podemos ser beneficiados, seja com o crescimento do patrimônio, seja com o recebimento de dividendos. E para isso, é muito óbvio que a empresa precisa ser lucrativa. Empresa que não dá lucro não cresce, empresa que não dá lucro não dá retorno para o investidor. Então você, como investidor, coloca na sua cabeça que você precisa buscar empresas lucrativas, você precisa buscar empresas que te dê bom retorno. Então, quanto maior for a probabilidade de uma empresa gerar lucro, maior é a probabilidade de você ter um retorno e do seu patrimônio se valorizar. Por isso, o indicador, por exemplo, LPA, que constantemente nos stories eu compartilho com vocês, dizendo qual que é o LPA, qual que é o lucro por ação de uma determinada empresa, é um indicador muito importante. Em breve faremos um vídeo somente sobre indicadores e esse é um dos primeiros que eu quero abordar com vocês, porque como investidores eu quero que vocês pensem sempre isso, eu preciso buscar empresa que dê lucro, eu estou comprando lucro no mercado, uma parcela de lucro, ok? Então, de uma forma bem resumida, esse é o mercado financeiro. É assim que uma empresa, quando a gente fala que vai fazer um IPO, entra no mercado, um empresário vai ali para vender uma parte, uma fração, 10, 15, 50% da sua empresa, continua ele também à frente do negócio para poder tocar os projetos que ele tem em mente e dessa forma ele chega no mercado financeiro como um tomador e você entra no mercado financeiro como investidor. Esse era o primeiro tópico que eu queria falar com vocês. Vamos para o segundo tópico. Vamos lá, segundo tópico, organização financeira. Por incrível que pareça, tem muita gente hoje, eu me arrisco a dizer que a grande maioria dos que estão no mercado financeiro não tem organização financeira. A grande maioria, uma parcela importante, ainda tem dívidas importantes e estão pagando juros em algumas situações até de alta proporção e na outra ponta está tentando investir. Sendo bem claro, bem transparente com vocês, essa é uma equação que o resultado não fecha, você vai estar sempre perdendo dinheiro, vai estar com um nível de estresse e de preocupação altíssimo. É como como eu disse, eu gosto de fazer algumas metáforas. Imagine que você precise guardar água porque vai ter uma seca. Você foi informado que o abastecimento de água vai ser fechado e você precisa estocar água. Então você precisa guardar um pouco de água, pelo menos para suas necessidades básicas, cozinhar, beber um pouco de água, escovar os dentes, fazer o básico. E aí você pega ali um balde, começa a colocar água por cima, então você está poupando, você está economizando ali, aplicando a água, e da outra parte do balde tem um furo enorme e essa água está saindo. Então imagina que tudo que você coloca por cima, todo o esforço que você tem para trazer água, colocar naquele balde, vai embora. Tem muitos que estão hoje assim no mercado financeiro,
faz análise de empresa, se esforça daqui e dali de entender, de ler relatório, consegue um lucro de 20, 30% e depois vai e paga 15, 20, 30, 40% de juros. É uma conta que não fecha. Se você quer ter bons resultados, se hoje você já é investidor e está com dívida, dá um tempo, quite as suas dívidas, coloque a sua situação financeira em ordem. Planejamento financeiro se faz de uma forma organizada. Então, quanto que são as minhas entradas, quanto que são os meus gastos, quanto que eu posso guardar, quanto que eu preciso minimamente para poder sobreviver. Então você precisa ter isso mapeado para você se estruturar, quitar as suas dívidas e depois sim você começar a investir sem nenhum débito, sem nenhuma dívida, de uma forma que tudo aquilo que você venha a lucrar seja realmente um ganho extra para você, investidor. Esse é o segundo ponto que eu queria falar com vocês, organização financeira, pessoal. Vamos lá, continuando o nosso vídeo. O terceiro tópico que eu queria conversar hoje com vocês é: definam os seus objetivos. Parece uma coisa muito simples, mas é aqui que muitos dos investidores falham. Falham simplesmente porque não sabem onde querem chegar ou em determinado momento esquecem de onde quer chegar. A pessoa ela inicia a carreira dela, a vida dela como investidor para falar: eu vou guardar, eu vou poupar 100 mil reais. Mas o meu primeiro passo vai ser 10 mil, porque eu estou começando hoje, então eu vou fazer um planejamento de 0 a 10 mil, depois de 10 a 50, depois de 50 a 100. Quando ele ainda está no primeiro passo, o mercado dá uma oscilada, ele esquece qual era o objetivo dele e fala: eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma viagem, porque o mercado está incerto e eu vou aproveitar a minha vida. Se você não sabe aonde quer chegar, se você não tem claro qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, você vai se perder no meio do caminho e vai parar muito antes de atingir o seu resultado, de atingir o seu objetivo. Então, de uma forma muito clara, coloca realmente num papel: eu quero fazer 10 mil reais, depois eu vou fazer 50, depois eu vou fazer 100 mil. Baseado no primeiro ponto que a gente acabou de falar, no segundo tópico de organização financeira, eu sei que eu consigo poupar 250, 300, 500 reais por mês, então o meu tempo para chegar nesse primeiro objetivo vai ser de X, eu preciso buscar uma renda, um rendimento do meu patrimônio, dos aportes que eu estou fazendo mensalmente de 8, 10, 12%, então eu vou me arriscar de uma forma moderada, de uma forma agressiva. Enfim, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas planejamento, e o planejamento ele inclui aonde eu tô, quanto eu posso guardar todo dia e aonde eu quero chegar. Se você não definir aonde você quer chegar, volto a dizer, você vai parar no meio do caminho muito antes de atingir qualquer meta, qualquer objetivo. Então, vamos sentar, pega uma folha em branco, coloca quais são os seus objetivos, coloca quais são os tempos para atingir cada um desses objetivos e só revisem o seu objetivo quando você tiver uma meta atingida. Aí sim, cheguei nos 10 mil, reviso para os 50 mil. O que eu tenho que fazer? Consigo ser mais agressivo? Quero ser mais conservador? Tem outras oportunidades? Quero trabalhar agora um pouco com crescimento, um pouco com dividendos. Você pode refazer o seu planejamento, mas a meta tem que estar definida. A meta tem que estar ali te esperando só para você chegar nela. Muita atenção nesse ponto, porque é aqui que muitos erram. A falta de objetivo, a falta de uma meta é o que faz muitos pararem no meio do caminho. Vamos lá, quarto ponto, quarto pilar que nós definimos aqui como sendo básico para um investidor de sucesso, para um investidor aumentar as probabilidades de lucro, de bons resultados nos seus investimentos. Se chama reserva de emergência. Pessoal, aqui novamente, muita gente investindo sem ter reserva de emergência, e gravem bem o que eu vou dizer para vocês agora. A reserva de emergência é o que vai te evitar de perder dinheiro, principalmente no momento de crise. Porque todos os investidores, eu, você e todos que já investem há décadas e os que estão por vir, irão passar por crises. O mercado financeiro, ele tem crises porque a economia mundial passa por oscilações e as crises acontecerão. Quando uma crise acontece, além do seu patrimônio se reduzir, porque haverá uma desvalorização de todo o seu patrimônio, é muito provável que você, como pessoa física, ou mesmo você como pessoa jurídica que tem uma pequena empresa, algo do tipo,
venha a sofrer os impactos dessa crise. Alguns perdem o emprego, quem tem um pequeno comércio, um comerciante ou mesmo um empresário passa por dificuldades porque também tem uma redução nas suas receitas. E aí é nesse momento que a pessoa que não tem a reserva de emergência vai vender os seus ativos que já estão desvalorizados, ou seja, reduziu as receitas porque ou perdeu um emprego, ou porque está sem um salário, ou porque está com uma receita menor, e aí vai ali e vende os ativos que estão desvalorizados e perde também em um segundo momento. Vocês sabem, eu sou formado em administração de empresa e engenharia. Eu sempre comento, principalmente quando eu estou falando com a minha esposa, com alguns amigos, com alguns familiares, que na minha concepção, todo empresário, todo comerciante deveria ter uma reserva de emergência. Muitos acabam tendo insucesso por não ter a reserva de emergência. Quando está num período de bonança, acaba gastando, acaba reinvestindo até para o crescimento do próprio negócio, mas não faz a reserva de emergência. E aí, quando vem a crise, não sabe como sair daquela situação, recorre a bancos, começa a pagar juros e entra numa bola de neve. Então, você como investidor, você vai fazer esse passo muito importante que se chama reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Nada mais é do que você calcular qual é o seu custo básico de vida. Então, coloque que você, para pagar suas contas, comer, o básico necessário para você passar um mês, seja R$3.000. Pega esses R$3.000, multiplica por 6, minimamente por 6, com uma maior segurança por 12, ok? Mas vamos trabalhar aqui com o número por 6, R$18.000, você vai guardar esses R$18.000. Aqui não estamos falando de um dinheiro para investir, não estamos falando em um dinheiro para ser utilizado como um caixa de oportunidades, é uma reserva de emergência e é utilizada, como o próprio nome diz, no caso de uma emergência. Perdeu um emprego, teve uma situação grave na família que te requer, onde você precisa utilizar algum recurso, então é nessa situação que você vai utilizar a reserva de emergência. Aonde deixar a reserva de emergência? É uma pergunta que nós sempre recebemos no nosso canal, muitos têm dúvida. Primeiro vamos entender o que a reserva de emergência precisa ter. Ela precisa ter segurança, então você vai colocar o seu dinheiro em um local onde você não tenha risco de perdê-lo, ok? Segurança é o primeiro ponto. Segundo, liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem em resgatar, em obter o seu dinheiro sem que isso te cause uma desvalorização, né? Imagine, por exemplo, você tem uma casa. Não é fácil vender uma casa, então uma casa é um ativo de baixa liquidez. Você tem uma casa, um apartamento que tem um valor de mercado de 500 mil. Você não vai vender esse apartamento de um dia para o outro, ok? Então isso se chama um ativo de baixa liquidez. Porém, se você pegar esse ativo que vale 500 mil reais e baixar ele para 300, é muito provável que em poucos dias você consiga vender o seu apartamento. Porém, você danificou o preço dele de mercado. Então você alterou o preço dele de mercado, reduziu muito para poder ter a liquidez que te interessava. E aqui não é o nosso objetivo. Então a gente quer ter segurança, ou seja, não quero perder, não quero colocar em risco meu dinheiro e quero ter liquidez. A hora que eu precisar, em 1, 2 dias eu quero ter ele na conta. A rentabilidade, que eu vejo que muitos se preocupam, não é o ponto importante na reserva de emergência, porque não é aqui que a gente vai ganhar dinheiro, nós iremos ganhar dinheiro numa outra parte, numa outra ponta. Isso aqui é simplesmente para quando acontecer um imprevisto você ter onde recorrer, ok? Mas obviamente não vamos pegar essa reserva de emergência e colocar embaixo do colchão. Temos no mercado financeiro alguns produtos que podem nos auxiliar, que conseguem preencher esses dois primeiros pontos, que é o da segurança e o da liquidez, e que podem nos dar uma rentabilidade que seja adequada para essa parcela do nosso patrimônio. Eu vou dar aqui para vocês 3 sugestões que se encaixam muito bem para a reserva de emergência. A primeira é título Tesouro Selic. Estou falando exclusivamente do Selic para reserva de emergência, porque ele não tem marcação ao mercado, então se você acabar resgatando ele antes, você não tem perda. Outros títulos do Tesouro, se você acaba resgatando antes, por ter a marcação ao mercado, você corre o risco de ter uma perda em cima dos seus rendimentos. Então, não é aqui o objetivo, ok? Tesouro Selic acaba sendo uma opção muito interessante, até pela segurança, por ser garantido pelo órgão emissor, no caso pelo governo nacional. Então é um produto, é um item do mercado financeiro que vale muito a pena ser estudado como reserva de emergência. O segundo pode ser um clássico CDB com rendimento diário.
né, que também tem a sua devida proteção do fundo garantidor de crédito, que vai ali garantir até R$250 mil. Tem a facilidade de ter a liquidez, porque em 1, 2 dias esse dinheiro já está na sua conta, e tem também um pequeno rendimento diário, alguns até de uma forma atrativa e interessante. Tem alguns produtos, principalmente dos novos bancos digitais, que são interessantes. E o terceiro item que eu quero dar como opção para vocês de reserva de emergência é um fundo de renda fixa. Então, muitos bancos têm esse produto, onde você já sabe qual que é a taxa de juro que você vai receber, aquilo já é algo pré-fixado, então é um fundo de renda fixa pré-fixado, você já sabe quanto que você vai receber, você sabe qual que é a liquidez dele, muitos entre 1 e 5 dias disponibilizam esse dinheiro para você, então é também um produto muito interessante que merece ser avaliado. Com essas 3 opções em mãos, cada um da forma que se sentir mais confortável, que tiver mais segurança, falo segurança no sentido de realmente, eu conheço melhor um fundo de renda fixa do que um título do Tesouro. A diferença entre eles acabam sendo muito pequena, então não adianta perder muito tempo, fritar a cabeça para escolher onde melhor deixar a reserva de emergência. Dito isso, vamos para o próximo ponto. Quinto pilar que nós colocamos como sendo um dos pilares, dos tópicos de grande importância para você que quer ser um investidor de sucesso, que é estudar análise fundamentalista, ter um mínimo de conhecimento sobre finanças, sobre contabilidade. Mas eu vou precisar aprender isso? Sinto muito em lhe dizer, mas vai. Se você quer ter sucesso, se você quer obter bons resultados, você vai precisar minimamente ter um pouco de conhecimento sobre contabilidade, finanças, sobre análises de múltiplos fundamentalistas. É até engraçado quando eu falo isso, né? Porque muitos querem simplesmente chegar aqui no Instagram e ter uma resposta da seguinte forma: a empresa A ou a empresa B é boa ou não é? Aí quando você fala é boa, mas está no preço para comprar? E aí a pessoa vai ali e compra. Mas quando essa mesma pessoa precisa comprar um celular, precisa comprar um notebook, vai ali, faz milhares de análises e vai comparar qualquer placa de vídeo, o monitor, qualquer câmera e compara o A, o B, o C, faz tabelinha e vai ver o preço na loja A, na loja B, na loja C, vira um expert em computador para poder comprar ali, pagando o menor possível e tendo o melhor produto possível. Mas na hora de comprar uma ação, você quer simplesmente a dica se é bom e se está no preço, é o seu patrimônio. É nisso que você tem que focar. A mesma análise que você fez ali no seu computador, faça também se você vai comprar empresa A, empresa B ou empresa C. Você não precisou fazer a engenharia da computação para comprar um computador. E você não vai precisar fazer um MBA em finanças corporativas para poder comprar as suas ações. Você precisa simplesmente de um pouco de dedicação e de conhecimento para saber aonde você vai ter que olhar e o que você vai ter que olhar. E nessa parte nós iremos ajudar vocês. Nós estamos aqui justamente para trazer conhecimento, compartilhar nossa experiência e mostrar qual é o indicador que você vai ter que olhar, como olhar, qual é o indicador que você vai ter que dar mais importância, como que você vai interpretar o número que vai estar indicado ali. Não se preocupe, mas eu não sou bom em matemática, como eu já ouvi muitas vezes. Fique tranquilo, porque toda a matemática que você precisa para investir em ações, você aprendeu até a 4ª ou 5ª série, então não é nada que requer grandes conhecimentos na parte de matemática. Na parte de contabilidade e de finanças, nós iremos traduzir isso de uma forma que seja simplificada e que facilite a sua vida, mas um mínimo de conhecimento você vai precisar ter. Mesmo quem assina uma carteira recomendada, quem segue ali alguns analistas, excelente, muitos são de grande capacidade, conhecimento e competência, mas eu recomendo que você como investidor tenha minimamente um mínimo de conhecimento para poder investir, que isso vai te trazer segurança e também vai te evitar de entrar em algumas situações não muito agradáveis. Mais para frente a gente fala também sobre as casas de análise. Então esse era o 5º tópico que eu queria trazer para vocês, análise fundamentalista. 6º ponto para você que quer se tornar um investidor de sucesso, que quer ter bons resultados, que está começando no mercado financeiro, nada mais é do que abrir conta em uma corretora. Eu resolvi colocar esse ponto como sendo um dos pilares importantes porque
eu vejo que muitos acabam perdendo muitas horas, noites de sono para escolher qual que é a melhor corretora. E eu queria dizer de uma forma muito simples aqui para vocês, a corretora é simplesmente um meio de passagem. Imagine, por exemplo, que você coloque um tubo na sua casa. A água, o conteúdo não vai mudar devido ao tubo. É só um meio de passagem. Então não se preocupa muito com esse ponto. Obviamente, tem alguns cuidados, que é o que eu vou passar agora para vocês, mas em relação à segurança, o seu dinheiro não fica com a corretora. Se a corretora quebrar, você não vai perder o seu dinheiro. Então, a menos que ele não esteja parado ali na conta da corretora, aí você pode ter um pouquinho de trabalho para recuperar. Mas, enfim, não é o ponto em que você tem que gastar a sua energia. Então, inicialmente, procurem uma corretora que te ofereça uma boa plataforma, que não trave a todo momento. Segundo, que seja gratuita. E que terceiro, te dê alguns relatórios, te dê um pouco de suporte, te responda quando você tem um problema. Eu acho que esses são os 3 pontos básicos e cruciais para você escolher uma corretora. Nós estamos vivendo no Brasil um momento onde muitos estão migrando para o mercado americano, estão começando a dar os primeiros passos no mercado americano. Então já aproveito esse vídeo e falo, se você está pensando em fazer esse caminho de investir nos Estados Unidos, no Brasil basicamente, tem 2 opções. Existem mais, mas vou me concentrar aqui em 2, que são a Evano e a Passfolio, que são 2 corretoras interessantes por terem suporte em português, por fornecerem relatórios em português de uma forma já detalhada, entre aspas, mastigada para você que precisa depois declarar o seu imposto de renda, precisa de informações para seguir o seu fluxo como investidor. Então, essas 2 são interessantes, mas também, volto a dizer, não é onde você tem que perder a sua noite de sono e dedicar grandes horas de análise. Até porque se uma não tiver boa, troca a custódia, vai para outra e vida que segue. Vamos lá, 7º tópico, 7º ponto que nós definimos aqui como sendo um dos pilares importantes para você que quer ser um investidor de sucesso, que é ter disciplina, né? A disciplina é o que vai te livrar de sair da sua estratégia, de sair do seu planejamento, de sair da sua rota, de sair do seu objetivo, de atingir a sua meta. Então, é a disciplina que vai te manter ali no foco para seguir tudo aquilo que foi feito do passo 1 até o passo 6. Se você é uma pessoa já disciplinada, porque nasceu assim, tem essa qualidade, excelente. Se você não é, existem vários livros, existem formas de trabalhar a disciplina. Então, aconselho cada um que busque evoluir nesse aspecto, porque é algo que vai te trazer resultados positivos. Eu gosto muito de um livro do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente, onde ele demonstra e fala bastante sobre a disciplina do investidor e principalmente ele demonstra o quanto é importante seguir a estratégia de uma forma disciplinada e o quanto isso evita problemas, perdas de dinheiro, perdas de patrimônio e o quanto isso, na outra parte, tendo a disciplina, te ajuda a ter bons resultados. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado para quem ficou até o final aqui, quem assistiu o vídeo completo. Espero que tenham gostado. Deixem o feedback de vocês, podem mandar mensagens, pode colocar o comentário aqui embaixo do vídeo mesmo. Em breve haverão outros vídeos, outros temas que nós já estamos preparando para vocês. Alguns já estão até preparados, precisa só passar pela parte de edição. Mas se tem algum tema, algum tópico que você se interessa e você gostaria que nós falássemos aqui no canal, manda mensagem para mim, pode escrever na nossa página que será um prazer produzir esse vídeo para vocês. Obrigado para todo mundo que nos assistiu, fiquem conosco e até a próxima.